Você acorda, pega o celular e antes mesmo de sair da cama, provavelmente já se conectou à internet. Abre uma mensagem, verifica uma rede social, assiste a um vídeo ou pesquisa alguma coisa. Isso parece tão normal que chega a ser fácil de esquecer que há muitas décadas atrás isso nem existia. Mas como é que a internet surgiu? Quem que teve a bendita ideia de se conectar aos computadores? E como que uma rede usada por poucos pesquisadores se transformou em algo presente em praticamente todos os momentos da nossa vida? Para entender essa história, a gente precisa voltar lá para a época de 1950 e 1960. Naquela época, os computadores ocupavam salas inteiras. Eles também custavam uma fortuna e eles só podiam ser encontrados em universidades e às vezes em alguns centros de pesquisa, em grandes empresas e alguns órgãos governamentais. Além de enormes, todas essas máquinas trabalhavam praticamente isoladas. Foi a partir desse cenário que surgiu uma pergunta importante. E se os computadores de um local e de outro pudessem conversar entre si? Nos Estados Unidos, a ARPA, uma agência de pesquisa ligada ao Departamento de Defesa, financiava naquela época projetos tecnológicos avançados. E um desses objetivos da ARPA era permitir que pesquisadores de instituições diferentes compartilhassem essas informações e também alguns recursos computacionais. Uma das primeiras ideias que ajudou isso a se tornar uma grande realidade foi o que nós chamamos hoje de comutação de pacotes. Isso nada mais é do que, em vez de enviar uma informação somente por um caminho, os dados poderiam ser divididos em pequenos pacotes. Eles viajariam pela rede e ao chegar ao seu determinado destino, eles seriam organizados novamente. Imagine dessa maneira aqui, ó. Você manda um livro para uma pessoa, mas você separa todas as vírgulas desse livro em uma caixa. Por mais que essa caixa siga caminhos diferentes, quando ela chegar, o livro vai ser montado novamente em uma maneira totalmente correta. Foi a partir dessa ideia que se tornou e nasceu a base da comunicação digital. Em 1969 começou a funcionar o que nós conhecíamos como ARPANET, considerada uma das precursoras da internet que a gente usa convencionalmente no nosso dia a dia. E foi no dia 29 de outubro daquele ano que aconteceu um dos momentos mais importantes daquela história. Um programador chamado Charlie Klein estava lá na Universidade da Califórnia em Los Angeles e ele estava tentando enviar a palavra login para um computador que estava lá na Universidade de Stanford. Isso totalmente a centenas de quilômetros, tá? Primeiro, ele digitou a letra L. Do outro lado, confirmaram que ela já havia chegado. Depois, ele digitou a letra O. Do outro lado também confirmaram que essa informação chegou. Mas quando ele digitou a letra G, o sistema caiu por completo. A primeira mensagem transmitida por aquela rede não foi login, foi apenas as palavras LO ou LO. Pode parecer um começo um pouco impressionante, né? Duas letras e um computador velho travado. Mas aquele teste provou que máquinas distantes poderiam se comunicar através de uma rede. Pouco tempo depois, o sistema voltou a funcionar. E a palavra completa foi enviada. A partir daí, a ARPANET começou a crescer. Novas universidades e novos centros de pesquisas começaram a fazer parte dessa rede. No início da década de 1970, o correio eletrônico também começou a ganhar espaço e rapidamente se tornou uma das ferramentas mais utilizadas. Mas nisso aí existia um outro desafio. Diferentes redes estavam sendo desenvolvidas ao mesmo tempo e cada uma utilizava os seus próprios padrões. Era como se vários grupos tentassem conversar ao mesmo tempo, mas cada uma dessas pessoas falava um idioma, uma linguagem diferente. Para que essas redes pudessem se comunicar e principalmente se entender, seria necessário criar regras em comum. Foi aí que nasceu e ganhou muita importância os protocolos que nós conhecemos como TCP e o protocolo IP. De forma simplificada para vocês, eles estabelecem como os dados são divididos, enviados e recebidos entre os computadores conectados dentro de uma rede. No dia 1º de janeiro de 1983, a ARPANET adotou oficialmente o conjunto de protocolos TCP/IP. Essa data é considerada um dos grandes marcos da internet porque permitiu que redes diferentes se conectassem utilizando uma linguagem em comum. E daí que vem a ideia de internet, uma rede formada pela conexão de várias outras redes. Só que a internet daquela época ainda estava muito distante da internet que a gente conhece hoje. Não existia redes sociais, não existia vídeos online, lojas virtuais ou
páginas que podiam ser abertas com um clique. A transformação que aproximaria a internet das pessoas comuns aconteceria alguns anos depois. Em 1989, o cientista britânico Tim Berners-Lee trabalhava no CERN, um grande centro de pesquisa localizado na Europa. Ele percebeu que os pesquisadores produziam muitos e muitos documentos, mas essas informações ficavam espalhadas em sistemas totalmente diferentes, desorganizados e eram muito difíceis de ser encontradas. Berners-Lee propôs então a criação de um sistema em que os documentos poderiam se conectar através de links. Ao clicar em uma referência, por exemplo, a pessoa seria levada para uma outra informação que tivesse uma ligação com a primeira referência. Assim, nasceu a famosa sigla que a gente conhece, www, ou World Wide Web. E aqui existe uma diferença muito importante. Internet e web não são exatamente a mesma coisa. A web é um dos serviços que funcionam sobre essa infraestrutura, permitindo acessar várias páginas que são conectadas por um link. E a internet é a infraestrutura que conecta computadores e redes. O e-mail, as chamadas online e os jogos também utilizam a internet, mas vale a pena lembrar que elas não são a própria web. Tim Berners-Lee e a sua equipe desenvolveram tecnologias como o HTTP e o HTML, e também os endereços utilizados para localizar a maioria das páginas que nós conhecemos hoje. Eles também criaram o primeiro servidor da história e também o primeiro site. Nos primeiros anos da década de 1990, os navegadores passaram a tornar o acesso mais simples e visualmente mais legal. Foi a partir daí que as pessoas começaram a clicar em links, visualizar textos e imagens e explorar diferentes sites. Em 1993, o CERN disponibilizou a tecnologia da web de maneira totalmente aberta, permitindo que as pessoas e organizações desenvolvessem páginas e novos projetos sem pagar pelo uso daquela invenção. A partir daí, meu amigo, o crescimento foi gigantesco. Surgiram portais de notícias, mecanismos de busca, salas de bate-papo, quem aí lembra do bate-papo UOL? Fóruns, lojas virtuais e também serviços de comunicação. Durante os anos 1990 e o começo dos anos 2000, milhões de pessoas puderam e começaram a acessar a internet diretamente das suas casas. Quem viveu essa fase provavelmente lembra da conexão de escada. A minha mãe aqui ficava muito louca comigo. Quem não lembra do som nostálgico do modem e da dificuldade que era para usar o telefone e estar conectado na internet ao mesmo tempo? Uma imagem podia demorar horas para aparecer. Uma música levava muito tempo para baixar e assistir vídeos era uma coisa completamente limitada. Mesmo assim, a sensação era totalmente revolucionária. Pela primeira vez na vida, uma pessoa comum podia acessar informações publicadas do outro lado do mundo, conversar com pessoas do outro país e criar o seu próprio espaço na internet. Depois disso, claro, veio a banda larga, o Wi-Fi, os smartphones, as redes sociais, os serviços de streaming e os aplicativos. A internet deixou de ser um lugar que acessávamos apenas quando a gente sentava diante de um computador. Ela passou a nos acompanhar o tempo inteiro. Hoje a gente usa a internet para trabalhar, para estudar, para conversar, para jogar, para assistir, para comprar, para vender, para movimentar dinheiro e até mesmo controlar objetos dentro de casa. Mas toda essa transformação começou a partir de uma ideia: permitir que computadores distantes compartilhassem informações. E a internet não foi criada de uma única vez por uma única pessoa. Ela foi construída tijolinho por tijolinho. Quando a gente olha para a inteligência artificial hoje em dia, que é o ápice máximo talvez, e para tudo que está sendo desenvolvido tecnologicamente falando, uma coisa fica muito clara: a história da tecnologia, os avanços, os recursos, as utilidades ainda está muito longe de terminar. Meu nome é Samuel Maggi, esse é meu primeiro vídeo, e se você gosta de descobrir as histórias e as curiosidades por trás da tecnologia, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí com algum amigo seu, me segue lá também nas redes vizinhas, porque eu posto muita coisa lá, e eu prometo que o próximo vídeo vai trazer um assunto muito maneiro. Então, eu te vejo no próximo vídeo, obrigado por ter ficado até aqui, falou!